E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. A live de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre administração de condomínios. Para quem não me conhece, além de ser advogado, eu já fui síndico por 4 mandados consecutivos em São Paulo. Então eu entendo um pouquinho do assunto, mas o nosso convidado entende um pouquinho mais. Mas eu gostaria de agradecer primeiramente por vocês estarem entrando, por vocês acompanharem a live. Quem quiser mandar pergunta pode ficar à vontade que no final ou assim que possível nós iremos responder, tá bom? Então espero que vocês fiquem aqui conosco até o final. Eu vi que o nosso convidado já entrou, então vou me apresentar de novo. Eu sou o Rogério, do Vida de Advogado. Eu sou advogado. Atualmente eu não sou mais síndico. Eu fui síndico em São Paulo, mas não sou mais e nem pretendo, tá? Porque eu acho que eu não tenho paciência mais para lidar com esse tipo de coisa. Eu só prefiro ficar cuidando dos processos mesmo. Eu atualmente cuido como advogado de 8 condomínios, todos de São Paulo. Eu sou advogado desses condomínios. Então já sei que dá um trabalho lascado. Então, além disso, ser síndico não dá. Então, eu vou chamar o nosso convidado, o Emerson, que já está aí presente, para que ele se apresente para vocês também. Então, uma boa noite para vocês. Espero que vocês fiquem aí conosco até o final, tá bom? E quem puder, clica no aviãozinho aqui do lado e manda para todos os seus conhecidos, chama eles para assistirem a live também. E dá coraçãozinho aí para a gente conseguir deixar essa live salva aqui no Instagram, tá bom? A última live que eu fiz, depois eu não consegui, não sei por quê, ela não ficou no IGTV. Então vamos ver se hoje ela fica. Oi Emerson, boa noite. Opa, boa noite Rogério, tudo bem? Consegue me ouvir direito? Eu estou usando o fone aqui. Não, eu também estou de fone. Eu também prefiro usar o fone. É melhor, cara. Acho que as pessoas conseguem ouvir melhor o que a gente fala, né? Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo aí ao canal Vida de Advogado. Boa noite, é uma honra. Eu já falei um pouquinho sobre mim, mas fica à vontade para você se apresentar também para o pessoal que não te conhece. Eu já te conheço, né? Já me conhece. Nós somos vizinhos, né? Para o pessoal que não sabe, nós somos vizinhos, moramos no mesmo bloco, a poucas casas de distância. Então, praticamente fica à vontade, 100 metros, eu acho, né? Será que é 100 metros? Acho que é 100, cara. Mais. Cada bloco, acho que cada bloco tem 200. Acho que é 100. Bom, deixa eu me apresentar. Bom, eu sou Emerson Neves, eu sou executivo de projetos, né? E também sou triatleta profissional, né? E também sou síndico profissional, né? O executivo de projetos nada mais é que é um cara que toma conta de todos os projetos de uma empresa, né? Ele tem como finalidade ele cuidar da saúde financeira de cada projeto e também da gestão de todos os projetos no que tange as pessoas desse projeto. Entendeu? Então, assim, ele tem responsabilidade administrativa, de RH, até às vezes jurídica, né? Porque como eu trabalho com tecnologia, hoje o direito ele tem um raminho ali que é o direito digital, né? Então, o executivo de projeto não, tá tudo só que acabou a luz, não sei se você percebeu também. Aqui tô piscadinho, mas tá em luz. Já aqui piscou, apagou tudo, agora voltou. Mas no 5G, todos... Que beleza. Será que peraí, meu assistente foi essa minha fase. Mas assim, tudo. A Baldinha, você viu um Baldinho? Mas eu continuava. Então a única coisa é que eu estava com as perguntas ali no computador e a barra de energia, mas a gente consegue fazer conversa. Vamos. Então, o executivo de projeto ele é como se fosse um diretor geral, né? Então ele cuida de tudo que é relacionado ao projeto. Então na minha área, eu tenho lá várias torres e vários projetos. Entendeu? Então eu cuido de praticamente quase tudo que esse projeto... Ó, já voltou, pelo que eu vi, hein? Aqui voltou o Wi-Fi. Aqui também tá voltando, né? Mas vamos ver se vai voltar mesmo.
Então, ele é como se fosse um diretor-geral, então ele cuida de tudo que é relativo aos projetos dentro de uma empresa, né? A obrigação dele maior é gerar, fazer com que o projeto dê certo e principalmente que o projeto ele não se perca em relação a custos, né? E também a problemas relacionados a pessoas, né? A administração de uma forma geral, né? E também sou E triatleta, né? é isso que eu ia te perguntar, você é triatleta, como você consegue dar conta de cuidar disso tudo e ainda ser Cara, triatleta? é assim, hoje o executivo de projeto ele consegue ter uma demanda legal de administração de tempo, porque geralmente os projetos que a gente toca são projetos em outros países, então tem um fuso horário diferente, você entendeu? Uhum. Então, tem uma reunião que pode acontecer de manhã e a outra acontecer meia-noite, né? Por causa desse fluxo de projetos distribuídos pelo mundo, né? Então, nesse meio tempo, eu aproveito para fazer meus treinos, né? Como a gente está em pandemia, né? Então tá tudo restrito, né? Eu faço meus treinos aqui em casa mesmo, né? Então eu utilizo muito a esteira, né? Além da esteira eu uso muito também a bicicleta no rolo, né? E também tem uns pezinhos aqui que eu consigo fazer. Mas quando não tem essas restrições, eu consigo ir para academia, consigo fazer minha natação, consigo fazer minha musculação, né? E ainda atender ainda os projetos que demandam para mim. Maravilha. Aqui voltou, consegui abrir aqui, vou continuar seguindo o roteiro. Mas assim, além disso tudo, você também é síndico profissional, correto? Só um minutinho, Rogério. Tô Tá. ocupado, mãe. Oi. Então, sim, hoje eu sou single de profissional porque eu vi a necessidade de, né, eu sempre acompanhei a vida do meu condomínio onde eu moro, né? E Uhum. sempre vi a necessidade de ter uma gestão em que as coisas funcionassem de maneira coesa, né? Maneira concreta e certa, né? Então eu vi também uma necessidade também, se um dia, como eu tenho uma doença degenerativa da retina, né? Então, vira e mexe, eu tenho que me afastar para tratar ela, né? Então, eu vi como uma segunda vertente, né, de profissão, ser síndico profissional, Entendi. né? E aí eu Então, acho, eu gosto de mexer com pessoas, né, de tratar com pessoas, né? E acho isso super fantástico, então por isso eu me aventurei nessa nova onda de síndico profissional, né? é que eu falei no comecinho da live, eu já fui síndico lá em São Paulo por 2 vezes, né? Você quer ver lá, parece que estão te Pera, chamando, você deixa eu ver quer... aqui, deixa eu ver, só ver o carro rapidinho aqui, Vai somente. lá, enquanto isso eu vou falando com o pessoal. Então, pessoal, a gente teve um problema técnico aqui no começo da live. Aqui em Itu é incrível, tipo, às vezes acaba a luz mesmo sem estar chovendo, sem estar ventando, do nada acaba a luz. E acabou a luz pela primeira vez no começo de uma live. Mas já voltou, demorou um pouquinho para regularizar, mas está tudo regularizado. O Emerson teve que dar uma saída, eu acho que aconteceu alguma coisa lá, né? Acho que por conta dessa queda de energia. Daqui a pouco ele está de volta. Então, enquanto isso, se vocês puderem encaminhar o aviãozinho para ir chamando o pessoal para participar da live, eu agradeço. E se puder dar coraçãozinho aí também na live, eu agradeço também, porque daí nossa live fica salva no IGTV, tá bom? Então, a gente vai falar aqui sobre a administração de condomínio. O Emerson, porque ele é síndico profissional, ele gosta de lidar com esse tipo de coisa. Além disso, ele faz gestão de pessoas, então eu acredito que ele tenha bastante experiência nesse ramo. E eu, como advogado, que sou de alguns condomínios em São Paulo, atualmente Ah, de 8 desculpa, condomínios. opa, O desculpa, Emerson Rogério, voltou. Imagina, é que conforme cai aqui, desarmou o disjuntor, né? Tive que ir lá dar uma. não tem problema. Então, vamos Hum, começar, uhum, Emerson, para a gente fazer uma live bem instrutiva. Se claro. você puder explicar para o pessoal o que vem a ser um condomínio. Então, um condomínio, né, segundo o Código Civil lá do 1331 até 1358, é um conjunto de frações ideais, né? Um condomínio ele Uhum, pode ser tanto residencial, comercial ou misto, né? Então, ele pode ser um prédio, né? Então todos os prédios têm lá as frações ideais, como pode ser também um condomínio de casas, né?
E também ele pode ser aquele condomínio de frações de 10 mista, né? Então tem lá a área comercial e tem a área residencial também, né? Tudo Atualmente em São Paulo isso está tendo bastante condomínio, assim. tem bastante, rapaz. Isso aí é uma tendência que tem crescido muito ultimamente no ramo imobiliário, né? Ter essa divisão de área de condomínio misto, né? Tanto comercial como residencial. Isso é uma tendência muito forte que está surgindo no mercado hoje. Maravilha. E o condomínio é uma pessoa jurídica? Quem que representa o Cara, condomínio, tanto civil e criminalmente? isso é uma pergunta bem bacana, né? Porque o condomínio ele é bem atípico, né? Nessa parte de parte jurídica, né? O condomínio, ele é sim uma pessoa jurídica, mas ele não tem uma finalidade como uma empresa, né? Ele não visa lucro, né? Ele não visa um lucro, né? O condomínio, ele tem obrigatoriedade de ter um CNPJ, porque ele tem certos tributos que ele tem que pagar, mas ele não tem a mesma finalidade de uma empresa, né? Ele não tem lucro, né? E o responsável legal por isso é quem? O síndico. O síndico que é o responsável por toda a administração do condomínio responde judicialmente por isso. Se o condomínio for processado por algum motivo, é o síndico que É o vai síndico representar que esse vai condomínio. representar o condomínio ali judicialmente, né? Ele é o representante legal do condomínio perante a justiça. Entendi. E qual a lei que rege o condomínio hoje em dia? A gente Cara, tem hoje em algumas dia leis? tem a 10.406 de 2002, né? E a É o Convenção Código Geral do Civil. Condomínio. E o Código Civil, né? Então seria o Código Civil, e daí tem alguns condomínios que têm a convenção. Bom, Tem a todos têm a convenção, convenção. todos têm a convenção e o regulamento interno, né? Uhum. Tá. E basicamente do que tratam essas leis, assim, de um modo geral? O que elas tratam em Dos relação ao direitos condomínio? geralmente elas tratam dos direitos e deveres do condomínio, né? E como suas regras, né? De convivência e também o regulamento interno, né? A convenção, também que é importante frisar bastante. Até tratando desse assunto, que nem está aqui na pauta, o que a gente tem que fazer para resolver esse tipo de situação? A gente tem que ir até a CPFL Piratininga com uma Cara, notificação na mão e eu acho notificá-los para que eles tomem alguma todo, providência, porque cara, está todos. demais isso. Eu vou explicar uma coisa que eu há tempos eu venho discutindo isso, né? Você Isso tem paga, a ver. você tem a Vou ver com até, vou, administração, tem vou a ver até com a falar para o administração de um pessoal. condomínio. Isso, exato. Então, o que a Você gente tem paga que por um fazer? serviço, você paga por um serviço, você entendeu? Então lá você está pagando por um serviço, então é o seu direito, né? O seu dever você tem que pagar. Mas o seu direito também é cobrar que o serviço seja entregue com qualidade. Entendeu? A partir do momento que você tem constantes problemas, você tem que acionar os órgãos competentes. Né? Você primeiro faz a sua reclamação junto à empresa, né? No caso nosso aqui é a CPFL, você vai lá fazer a reclamação. Né? Feita a reclamação, não teve solução, aí você começa a procurar os órgãos competentes e aí você vai escalando, né? Você vai subindo. Se caso os órgãos competentes não dê problema, não resolvam o seu problema, cara, aciona judicialmente. É a melhor maneira que você pode fazer para resolver esse problema. Né? Muitos condomínios É, é, enfrentam esse tipo de problema. Né? eu como tenho assim um espírito meio anarquista, eu É, vou, eu já fiz é. uma, eu já fiz uma reclamação da CIS, né, que é a nossa Uhum. companhia de água aqui, e eu acho que Isso. eu vou fazer uma também na CPFL, porque de quando eu moro aqui nesse condomínio, que já fazem acho que uns 6, 7 anos, sei lá, a gente tem problema de queda de energia. O grande problema, eu vou explicar para você de uma maneira assim, que as pessoas possam entender o que acontece. A nossa região aqui, ela é uma região assim que antigamente ela não era uma região formada por residências, né? Era tudo fazenda, né? Então a distribuição de energia por aqui, ela é muito antiga, né? Os transformadores, eles são antigos, né? Você pode ver até que no entorno aqui do condomínio, onde a gente mora, as luzes não são luzes de LEDs, E tá? tem Não são postes de luzes brancas. madeira, né? E tem poste de madeira. Então é muito antigo, entendeu? Então, o que aconteceu? Houve o crescimento, né, demográfico, né? Então nós temos aqui só nesse entorno nós temos 3 condomínios, né? E também tem as casas. Então, aquela distribuição, aquele quadrante de distribuição de transformador, ele não aguenta tantas residências, né? E aí ele desarma consequentemente, né? Porque
Imagina Entendi. assim, no horário de pico, que é agora, são 7h15 da noite, todo mundo ligando televisão, chuveiro, né, ao mesmo tempo. Então essa central, ela é muito antiga, ela necessita de troca, bem como toda a infraestrutura em volta do condomínio. Tem postes de madeira, como você bem citou, luzes amarelas ainda que, cara, ninguém usa mais, assim, se você for ver cidades no entorno do centro ou em outras cidades, não usa-se mais luz amarela. Usa a luz branca, que é mais econômica até que a amarela, você entendeu? Então é uma questão Entendi. de fazer uma reclamação em conjunto, né? Não sei se o outro condomínio topa fazer também, para melhorar essa infraestrutura. Eu não sei se eles sofrem as mesmas coisas que a gente sofre por aqui, né? Mas Alguém aqui, um dos nossos aqui, do pessoal que está no grupo, estava planilhando. A gente ficou de planilhar essas isso, quedas, isso, né? isso, ficou planejado. Eu vou até deixar anotado ali que É. hoje teve uma queda. Então, o que acontece? Essa infraestrutura em torno do nosso condomínio, ela é muito antiga, cara. Então, os transformadores, eles são... É um transformador que, quando ele desarma, ele tem uma pecinha que ela cai. Você entendeu? E hoje não usa mais esse tipo de tecnologia, né? É uma coisa totalmente mais nova. Os transformadores também não são aqueles monstros que tem lá em cima do poste, né? Uhum. Né? Ele é bem menor e mais inteligente, né? Então, quando há uma queda de energia, ele consegue automaticamente jogar para uma outra rede, então não tem perda. Quase, né? Maravilha. A gente estava falando aqui da relação do condomínio, parte de Isso, quem responde. Daí quem responde. a gente parou nessa questão da fração ideal, né? A fração Uhum. ideal, o que vem a ser essa fração A fração ideal? ideal tudo, é aquilo que o condômino adquire, né? Então ele quer, por exemplo, ele quer comprar um apartamento, então ele compra a fração ideal, que é aquela metragem que ele tem direito quando ele adquire, certo? No caso de uma casa, de um condomínio, né? Mesma coisa. A fração ideal corresponde àquilo que o condômino adquire quando ele faz aquela compra dele, né? E nessa fração ideal a gente tem as divisões de área privativa, útil e comum. Isso. Você quer explicar para o pessoal o que seria Ó, cada uma pessoal, dessas? vamos lá. A área comum é tudo aquilo que a gente de infra que você pode que é aberto para as pessoas, que é o quê? O parquinho, né, das crianças, as quadras, piscinas, o hall de entrada do condomínio. Isso é uma área comum. A área privativa, numa linguagem mais simples, é a sua casa. A sua casa é uma área privativa, né? Então Uhum. ninguém pode pegar e vou entrar na sua casa. Não, é privado seu, né? Já áreas comuns, todo mundo pode circular, né? Então assim, é tranquilo, é liberado para todo mundo. Agora a área privativa é a sua casa. Ninguém pode entrar entrando na sua casa, não. Ela é privativa sua, você que adquiriu, então você é o dono. Uhum. Depois eu vou salvar. Tomara que essa live fique salva para eu depois Ah, compartilhar no grupo do condomínio, porque tem gente no nosso condomínio que não entende o que é uma área privativa, uma área então, comum, cara, né? A gente tem mas esse problema. o grande problema que isso acontece, Rogério, é que é o seguinte: é uma questão de você passar para certas pessoas o que é certo e o que é errado, né? Então, Falta de informação. é exatamente isso. Você, assim como eu, que conhece um pouquinho mais, sabe que desde que a gente foi criado, a gente lá atrás, né, nossos pais falam o seguinte: olha, não faz isso, não vá, peça licença, né? Não, sabe? Assim, são princípios que a gente carrega que estão um pouquinho em desuso hoje, mas que merecem ser um pouquinho relembrados às vezes, né? O problema é que, bom, deixa pra lá. É, Não- né? é, E assim, é. como a gente já está falando desse problema, eu já vou emendar na outra Uhum, pergunta, assim, claro. de quem seria a responsabilidade de resolver problemas entre vizinhos? Por exemplo, família que briga muito, que faz barulho, incomoda os outros moradores. Até que ponto é obrigação do condomínio e do síndico intervir nisso? Ou não é problema dele? Cada Não, um que se então. mate. Não, não. Problemas familiares, o síndico, as pessoas confundem muito o papel de síndico. O síndico não é papel de polícia, né? Então, em problemas pessoais, em brigas pessoais, o síndico não pode ir lá e se intrometer. Mas em questões de barulho, né, o síndico ele pode advertir, sim, porque tem, dentro do regulamento interno do condomínio e convenção, tem lá os direitos e deveres do condomínio. Do condomínio. A partir do momento que você tira o sossego de um outro vizinho, né, seja fazendo barulho ou outro tipo de problema, o síndico ele pode advertir,
né? Se caso a advertência não deu solução, ele multa. Se caso a multa não deu solução, ele pode acionar judicialmente aquele morador que faz a bagunça ou faz o barulho, né? Eu vou contar para você aqui uma situação que eu tive em São Paulo, quando eu era síndico lá do prédio que eu morava. Uhum, O rapaz que morava no apartamento, eu sempre gosto de contar essa história para o pessoal entender. O rapaz que morava em cima do apartamento, em cima de mim, em cima do meu apartamento, ele era meio baderneiro, ele gostava de fazer ah, festinha, ele gostava sei. de fazer barulho até tarde da noite. E teve uma vez que ele extrapolou, acho que tinha umas 15, 20 pessoas dentro do apartamento, era um apartamento pequeno, sala, 2 dormitórios, cozinha, lavanderia. Uhum. E tava uma zona. Então eu pus a minha cabeça para fora da janela, né? Porque ele morava em cima, né? Lá em Então, cima, né? Uhum. eu pus a cabeça para fora e falei, ó, vamos diminuir aí a bagunça, tá demais, já estão reclamando, né? Daí, o pessoal lá de cima, ele viu que era eu, o pessoal começou a falar, ih, é o síndico, tá mandando parar, não sei o quê. Ah, daí começaram tudo a gritar, síndico, filha da... né? É, Começaram a sei. Aquelas xingar, coisas. Aqueles começaram, elogios. eles começaram a pular no apartamento, parecia que o apartamento ia desmontar. Imagina, 20 pessoas pulando para me infernizar. Ah, o que que eu fiz? Eu chamei uma viatura, porque eu falei, eu não vou lá bater na Uhum. porta dele. Então eu chamei uma viatura, a viatura veio, acabou com a festinha, acabou. Daí no dia seguinte eu fui até uma delegacia, fiz um boletim de ocorrência por ameaça, por injúria, porque eles me Sim. xingaram, me ameaçaram. Uhum. Fiz o boletim de ocorrência contra o morador. Eu peguei esse boletim de ocorrência e mandei a administradora fazer uma multa para ele de 10 vezes o valor do condomínio. Eu Perfeito. mandei, eu mandei essa multa para ele. Depois que eu mandei essa multa para ele, o apartamento dele era alugado. Mandei para ele e mandei com cópia para a administradora. Esse rapaz veio me pedir desculpa, pediu pelo amor de Deus para eu tirar a multa. Eu falei para ele, eu não vou tirar a multa. O máximo que eu vou fazer para você é parcelar isso daí em 10 vezes. Você pode pagar em 10 vezes, mas tirar a multa eu não vou. E eu não tirei. Nunca mais esse rapaz fez bagunça depois das 10 horas. Sabe qual é o problema, Rogério? As pessoas com você, como advogado, você pode responder melhor do que eu. As pessoas confundem a lei do silêncio. E outra coisa, não é barulho depois das 10. Por Exatamente exemplo, isso. perturbação da tranquilidade alheia é qualquer horário. Se, por exemplo, muita gente trabalha home office, eu estou aqui em casa trabalhando home office e meu vizinho aqui começa a querer ouvir um funk pesadão, né, durante o meu horário de trabalho, é perturbação da tranquilidade alheia. Então, há um grande problema que as pessoas confundem a lei de silêncio e falam assim, é das 8 até as 10 eu posso fazer o que eu quiser, depois das 10 eu tenho que fazer. Não, não, não. Ô, Oi, tá me ouvindo? A lei do silêncio no tô, geral ficou é, sem é, áudio, é mas tudo, agora voltou. é tudo que engloba a perturbação da ordem. Entendeu? Se você, por exemplo, eu estou aqui na minha casa e o meu vizinho de 3 casas está fazendo barulho que interfere no meu sossego, isso aí já é uma quebra da lei do silêncio. Você entendeu? Então, uma confusão, as pessoas. Uma pessoa falando não tem horário. Não tem A horário. Camila é advogada, ela tá falando que perturbação é problema e que não tem horário. Não tem É mesmo. verdade. Não tem horário. Você entendeu? Então, as pessoas elas têm que entender isso da lei. Você entendeu? Porque elas acham que é um horário estipulado. E não é um horário estipulado, é qualquer hora. Você entendeu? Pode ser 8 horas da manhã. Por exemplo, o cara começa a fazer um barulho e você está interferindo na sua paz, no seu sossego. Cara, já é quebra da lei. Você entendeu? Exatamente. Perturbação do E, sossego, isso mesmo, Camila. É isso. Eu estava tentando lembrar, o termo é isso mesmo, perturbação do sossego. e isso não vale só para condomínio, né? Vale Não, para casas fora do condomínio, vale para também. qualquer coisa. Agora a gente tem alguns. Eu preciso falar isso. Fala. A gente teve um episódio essa semana que é interessante. Uma juíza, ela entrou com um pedido para que parasse a obra no prédio dela, de um morador, porque Já estava estava fazendo home atrapalhando office. o Eu home li, office dela, né? Tipo, eu li, eu li. alguns juízes acham que são deuses, né? Então, tipo, aí eu acho que ela exagerou um pouquinho. Agora eu pensei comigo, vou eu, advogado, né?
pedir para que cesse a obra no telhado aqui da minha vizinha, porque está tá atrapalhando meu home office. O juiz vai rir da minha cara, né? Não é, cara. Tem que ter o bom senso, né? Acho que assim, nós estamos vivendo numa situação hoje no mundo, né, que as pessoas precisam começar a rever conceito. E a maior parte de rever conceito é ter empatia pelo próximo. Então, se eu não quero para mim, eu não quero para você. Então, se eu não quero que me atrapalhe o meu sossego, eu não quero que atrapalhe o seu. Ponto. É. Né? A, É a doutora, simples. a doutora Camila falou aqui que ela tem um vizinho que é DJ e que ele atrapalha. Daí eu tô aqui pensando aquelas pessoas que moram no mesmo prédio que o Alok, que fez É, aquela live, né? lá em cima, né? Você vê como é que É, fica. Cara, que dá uma passou dor da de cabeça. meia-noite, né? Mas enfim, vamos lá. Seguindo aqui Uhum. nosso roteirinho, no demonstrativo mensal, aquele do boleto do condomínio que Sim, vem para a gente pagar, claro. essa questão é muito polêmica. É Pode verdade. ou não pode constar as unidades que estão em débito? Então, é dever do síndico do condomínio ter transparência. Então, tudo que se passa na vida econômica do condomínio, o síndico tem que relatar para os Uhum. condomínios, para os condôminos. O que ele não pode fazer é colocar o nome de quem está devendo. Mas os números das unidades ele pode colocar. Mas isso é bem controverso, porque eu já vi muito caso, muitas pessoas entram na justiça porque, tá com meu número lá, isso está me trazendo transtorno, porque meu vizinho me conhece. E isso, né, é bem complicado, mas ele não tem nenhum dano. Ele colocar o número da casa, ele não pode pôr o nome. Citar a pessoa. Você, Hum. você pessoalmente, você acha que tem que colocar? Olha, é, na minha opinião, eu acho que deve colocar sim, porque as pessoas precisam saber a quantidade de casas. Você pode até colocar as quantidades e os números das casas. Isso era colocado antigamente em certos balancetes, certo? Mas como tem alguns, na minha opinião, eu sou a favor de colocar, mas tem muito síndico Eu por aí também. que não coloca, não coloca. Ele não coloca porque ele tem medo de tomar um processo por danos morais. E aí o que eu falo? Quando você tem um auxílio jurídico muito forte, você se resguardando, cara, põe o número da casa sossegado que não tem nenhum problema. Porque a pessoa precisa saber o Então, quanto é a malha de inadimplência, né? E quem são as unidades, né? eu acho que tem que colocar, até porque, assim, a minha opinião, né? O processo, se você quiser fazer uma pesquisa, eu já vou ler a pergunta aqui do A do Tosadori, Tosadori. eu conheço. Eu já leio a sua pergunta, Tosadori. Mas assim, eu acho que tem que colocar, até porque o processo judicial, ele é público. Então, Exatamente. se você entrar no site do Tribunal de Justiça, for lá em consultar processos e colocar o nome de uma pessoa, né? Você coloca o nome de uma pessoa. Por exemplo, eu fiz isso esses dias. Eu entrei lá no site e Uhum. coloquei o nome de uma pessoa aqui do condomínio que ela tem o hábito de causar polêmica nos grupos. Sim, sim, E sim. eu coloquei o nome dela lá para ver, né? Uhum. E eu vi que essa pessoa tem, inclusive, processo em aberto aqui do condomínio, né? Já sofreu bloqueio de conta e tudo, mas eu não vou citar o nome porque não vem ao caso. Uhum. Mas assim, então, como o processo é público, eu acho que não tem problema nenhum É, colocar essa informação. hoje em dia nós vivemos uma era da informação. Então ninguém está invisível. Hoje houve até tentativas de se tornar invisível perante aos meios de pesquisa, né? E o STF já barrou que não tem como. Então hoje você jogando no Google, você jogando o seu nome lá, Pode qualquer jogar no pessoa pode Google o fazer nome. isso. Você joga o Isso, nome e você vê lá, até o Jus Brasil traz todos os processos que você tem. Se você tem algum processo movido contra você, ele traz lá todo. Tem um escavador também que traz, tem sites que traz os processos. exato. Então, não tem Olha, problema nenhum. a pergunta do Tosadori é polêmica, eu não Teus vou adores. responder, Aham. porque ele está falando que ó, é É certo o certo. síndico receber pelo trabalho e ainda não pagar o condomínio? Então, teus adores, meu amigo, saudações. Né? Tô esperando meu presente. Mas é assim, cara, o síndico ele é um trabalho como o outro qualquer. Entendeu? Então ele está cedendo o seu tempo ali, né, para trabalhar em prol do condomínio. Então, se na convenção prevê que ele tem que ser remunerado,
ele tem que ser remunerado. A não ser que na convenção do condomínio não há uma disposição que fale assim, ó, o síndico não tem direito a salário. Mas como consta na maioria das convenções que o síndico tem direito a 2 salários e até a isenção da taxa, eu não vejo problema nenhum. Assim, Tosadori, no prédio que eu fui síndico em São Paulo, constava na convenção que o síndico ele era isento da taxa condominial. Ponto. Varia de síndico de condomínio para condomínio, né? Isso. Então eu, como síndico lá em São Paulo, eu não recebia salário, mas eu era isento da taxa de condomínio, não pagava condomínio. Agora, a convenção do condomínio que eu moro hoje, tá escrito lá que na reunião, na assembleia que for escolhido. Então, na convenção do nosso condomínio, se eu não me engano, consta isso. Está escrito que na mesma assembleia que for eleito o síndico, também vai ser estipulado o salário do síndico. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu responder a sua pergunta. Agora, passando para a próxima. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Cosqueira, que foi um dos meus mentis aqui na minha carreira de TI. Hoje ele é um grande comediante de startup aí no Brasil. Obrigado aí, Paulinho, pela cooperação. Ele falou aqui que é mentor top que tive. Você é mentor também, Emerson? Eu sou coach também, cara. Eu fui porque assim, dentro da empresa que eu trabalho, nós temos um programa que é assim, de um funcionário mais velho mentorizar um mais novo, né? Então, eu tive a honra de ser o mentor dele por boa parte do tempo ali na carreira dele ali na IBM. Lá em Hortolândia. Sensacional. Ô Emerson, a gente pode proibir morador em débito de utilizar área comum, tipo piscina, salão de festa, academia e outras áreas que tem no condomínio? Essa é uma área bem controversa. Né? Por que eu digo que é controversa? Porque o cara está inadimplente, então ele não tem, em termos, né, ele não pode usufruir das benfeitorias do condomínio porque ele está inadimplente. Porém, a gente tem que ter muita atenção, né, para não ferir a Constituição e o direito de ir e vir da pessoa. Você entendeu? Eu já vi casos aí que o cara era inadimplente, ele não podia usar a piscina, não podia usar nenhuma área comum dentro do condomínio, né? E aí o que aconteceu? Ele trocou na Justiça e o Superior Tribunal liberou para que ele podia, porque estava ferindo a Constituição, né, que é o direito de ir e vir dele. Então isso tem que ser tratado com muito cuidado junto com o corpo jurídico que administra o condomínio. Porque se você fazer proibir, né, e aí você pode tomar uma sanção jurídica, você tem que saber como se defender dessa sanção, né? É bem controverso isso, né? Na verdade, assim, uma coisa é a gente achar justo e outra coisa é a gente achar legal. Então, assim, justo não é. Eu não acho justo a pessoa que não paga o condomínio, que é inadimplente, ter os mesmos direitos daquele que paga. Mas, legalmente falando, a gente não pode proibir, porque se proibir, é um grande risco que o condomínio corre por isso, de tomar uma ação de danos morais. Eu conheço muitos condomínios que ele tem lá que a pessoa, quando é inadimplente, ela não pode, né? Mas aí você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque se não está previsto nada na convenção, primeiro ponto, né? Sobre inadimplência, né? Sobre proibição, e você toma uma atitude de proibir porque o cara está devendo, né? Você corre o risco de tomar uma sanção jurídica muito forte em cima, porque você está ferindo a Constituição, né? E quando você fere a Constituição, a coisa é pesada. Né? Então tem que ter muito cuidado sobre isso. O que é o dever do síndico e da administração é fazer as cobranças. Exatamente. Né? Você tem os meios legais. Exatamente isso. Você tem os meios legais de estar realizando a cobrança. Ou é uma negociação amigável, né? Você lá manda suas cartinhas avisando que o cara está devendo, tudo, comunicação, né? E depois você começa a atuar nos meios legais a fim do que o cara consiga pagar aquilo que ele deve. E aí, quando você chega pelos meios legais, você pode negociar, né? Ou você pode até, em casos quando a dívida é astronômica, né, fazer, por exemplo, eu não estou lembrado do termo aqui, mas você pode... Parcelamento. Você pode
pode parcelar também. Então, não tem outro também que você pode acionar, se ultrapassar. Sempre tem essa questão de se você ultrapassa o valor do imóvel, alguma coisa assim. Você não é captura de bens, é um outro termo Penhora que eu de não lembro. bens. Penhora de Penhora? bens, isso. Isso. Isso, penhora. Isso daí é depois que você entra com o processo judicial. Então, Uhum, primeiro uma das coisas que você pode fazer logo de cara quando a pessoa está devedora, eu sempre fazia assim nos condomínios que eu faço, né? Nos condomínios que eu cuido. Quando a pessoa está em atraso um condomínio, a gente não faz cobrança. Daí quando já perfeito. atrasa, quando são dois condomínios em atraso, daí a gente já manda uma cobrança, né? Daí Uhum. quando são três condomínios, a gente já entra com a ação. Daí, É, o condomínio pode hoje em dia também protestar o nome da pessoa. Então ele pode exato. negativar o nome da pessoa, Hoje né? você já pode fazer isso, você pode negativar, né? Sim. E uma coisa principal, é dever do síndico fazer isso. E quando o síndico ele não faz esse tipo de cobrança, ele é cobrado pelos condôminos da Assembleia. Ele pode até ser Uhum. destituído ou sofrer uma sanção legal porque ele não fez esse tipo de cobrança. Daí você faz esse protesto e depois você entra com a ação. E daí quando você entra com a ação, essa pessoa que está sendo processada, ela vai ser intimada para pagar o que ela deve, sob pena de penhora. E daí o processo prossegue. É, Depois a gente faz é. essa coisa. Uhum. Depois a gente faz uma live só para falar Só para dessa contar parte disso daí, jurídica. é É, isso que é muito bom saber disso, porque tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né? Sobre, eu estou Inclusive, inadimplente, o que acontece comigo, né? O que vai acontecer comigo? Porque às vezes as pessoas não devem porque quer, né? Tem isso, sim, não, ninguém deve. Ah, ninguém não, deve não. porque quer, né? Não, Não, tem uns que há casos e casos, né? Mas aí cabe tem. você analisar cada caso, né? Aí quando você vê que o cara tá desculpa o termo, tá de sacanagem, né? Não paga porque não quer, aí você tem que tomar as ações. Outras você pode entrar com ações amigáveis e parcelar da melhor maneira possível, né? Dentro da lei também, né? Você não pode também fazer descontos, né? Senão você tem que seguir a lei de maneira correta, né? Na verdade, você pode conceder, você pode fazer o parcelamento para a pessoa, porque eu sempre fui dessa questão. É melhor você receber um pouquinho por mês de cada Eu, condomínio que está em eu compartilho atraso, da mesma ideia. Também do continuo que é você não melhor. receber nada. Tem um ditado que assim, é melhor uma torneira pingando do que ela fechada, né? Exatamente. Pensa, por Então exemplo, você pode fazer parcelamento e você vai recebendo. por exemplo, num condomínio igual ao nosso, onde nós temos mais de 300 casas. Então, suponhamos que tenham, sei lá, 100 pessoas que estão atrasadas no condomínio. Se você recebe um pouquinho por mês de cada pessoa dessa, tipo 150 por mês, soma tudo, quanto que vai entrar de dinheiro no mês para o condomínio, Pois é, né? né? Então, aí que está, né, o papel do advogado do condomínio, né? O síndico ele passa essas demandas para o advogado do condomínio, o advogado do condomínio, dentro do seu expertise, vai lá e faz as cobranças necessárias e os acordos necessários para que o condomínio não sofra por falta de caixa, porque o pessoal está devendo, né? E isso até Maravilha. ajuda, né, também, né, a saúde financeira do condomínio, né? Sim. E como a gente está falando de caixa, todo condomínio tem um fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? Para que existe o fundo de O reserva? fundo de reserva ele é destinado para obras, né, não previstas, tanto ordinárias como extraordinárias. Por exemplo, vamos dar um exemplo da piscina. Você tem lá a piscina, está tudo bonitinho, funcionando, de repente uma rachadura na piscina, já começa a vazar água. É uma obra aconteceu, não estava previsto, né? E você pode ir lá e fazer a reforma usando o fundo de reserva e depois você presta conta, né, para a Assembleia dizendo, olha, eu usei o fundo de reserva porque houve um problema, não estava previsto, aconteceu, e a gente teve que reformar, teve que tampar o buraco para poder as pessoas poderem usufruir da piscina, né? Então o fundo de reserva, ele é quando você tem vou dizer assim de uma maneira mais fácil, né? Quando tem uma coisa que você não prevê, né, dentro do seu orçamento, você pode usar o fundo de reserva desde que você preste contas e também você realize um trabalho para repor esse dinheiro que você gastou lá nessa obra. Entendi.
E o Emerson, agora falando um pouquinho do papel de síndico, né? Muitos Uhum. moradores de condomínio, que nem você falou no começo da live, acham que o síndico é empregado, acha que o síndico tem que estar sempre à disposição, né? E então assim, o síndico ele tem um expediente comercial ou ele pode ser acionado de madrugada, logo Não, não. cedinho? Como que O, a gente sí- estabelece assim um horário? Então, o síndico ele tem que informar o horário que ele está presente no condomínio, né? As horas que ele está presente lá no condomínio. E quando ele estiver ausente, ele pode usar. Particularmente, nas minhas gestões, eu uso o seguinte: nós temos o livro de ocorrência, que a pessoa pode ir lá notificar o que está acontecendo e o síndico depois analisar, né? Como o síndico não trabalha sozinho, né? O síndico ele pode nomear um supervisor, né? Da área ou, por exemplo, ele coloca um representante, pode ser até um conselheiro mesmo, fala, ó, vou me ausentar se Um caso aconteça alguma coisa. subsíndico. Um subsíndico ou também um membro do conselho pode estar suprindo a necessidade do síndico naquela ausência, né? Mas o que se utiliza muito é o livro de ocorrências, né? Hoje o livro de ocorrências ele não é mais físico, né? Hoje grande parte dos condomínios usa aplicativo e a pessoa consegue fazer aquilo online, vai lá, faz o que tem que fazer, a reclamação que tem que fazer, e o síndico recebe no aplicativo e ele pode tomar as ações onde ele tiver, né? Não tendo Falando a em necessidade. aplicativo, Hum, eu tava esperando um colega aí que falou que ia mandar um aplicativo para eu fazer, para eu usar de Ô, teste, rapaz, eu tô né? só esperando a empresa me liberar o acesso, porque Tá bom. eu sou adepto assim, de atender o condômino de maneira ágil, rápida, né? E a comunicação ela Uhum. seja mais eficiente. Então, eu sou adepto do uso de aplicativos, né? Que aí ele facilita muito, porque você pode receber uma reclamação, você pode responder de exato momento, né? Que você pode fazer, ou você pode delegar, por exemplo, para um supervisor, para um porteiro, né? Para um vigia, né? Você pode delegar e depois você vai lá e você responde via aplicativo o que está acontecendo pro condomínio. Fica uma comunicação mais ágil, né? Você falou de aplicativo, você acha interessante um síndico ele ter um canal direto para comunicação com os moradores? Eu falo isso porque, por exemplo, o síndico dos condomínios lá de São Paulo que eu trabalho, ele tem um WhatsApp direto, Uhum. então ele tem um WhatsApp só do condomínio, então de síndico. Então, se alguém quiser falar com ele, aciona ele pelo WhatsApp. Até porque ele não mora nos condomínios que Ah, ele sim. Não, administra. uhum. Não, Ele é síndico não, profissional. é assim, eu acho favorável, até assim, vou mais além. Se a gente colocar, utilizar um WhatsApp Business, né, e você conseguir colocar um menuzinho lá Sim. pro morador ver o que poder, e você conseguir ver o que é a necessidade, você consegue responder de maneira mais rápida. Então você consegue, por exemplo, colocar lá é uma reclamação, duas é uma sugestão, três é um problema. Você coloca um menuzinho interativo que a pessoa possa mandar para você e você, opa, já olhou, opa, deixa eu responder. Né? Eu sou favorável, sim. Ô, Agiliza Emerson, bastante. qual a maior dificuldade em administrar um condomínio? Então, a dificuldade de administrar um condomínio é o que tange, cara. Assim, as pessoas não conseguem agradar todo mundo, né? Isso é fato, né? Nem Nem Jesus conseguiu, né? Então, o é que isso que eu ia falar. a maior dificuldade é você conseguir passar para as pessoas, né? O que é certo, né? De maneira certa, e a pessoa conseguir entender aquilo que você está passando, né? Porque tem pessoas que podem ter um entendimento diferente do seu e aí começar a fazer né, uma balbúrdia, então você tem que ter calma nessa hora, então a minha maior dificuldade é você passar o que acontece de maneira clara, né? Porque a dificuldade de comunicação hoje em dia é muito grande, né? As pessoas, eu vejo assim, em muitos condomínios, que as pessoas elas não estão muito com paciência para entender, né? Todo Hoje mundo em dia isso entende, está em falta. tá em falta. Então as pessoas, eu vejo assim, as pessoas conhecem muito os seus direitos e conhecem pouco os seus deveres. Você entendeu? E às vezes quando você faz isso, você mostra também que a pessoa ela tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres.
você pode entender tranquilamente, o outro não pode entender. Você entendeu? Então essa dificuldade que eu vejo hoje em dia no papel de um síndico, né? Ele tem que saber ser um conciliador. Você entendeu? Ele tem que ter um papel muito, assim, de conciliador. Eu falo assim que ele às vezes tem que ouvir, né? Ouvir mais e falar menos, né? Então ele não pode entrar em desavença, então ele tem que saber ouvir para poder falar de maneira concreta que a pessoa entenda. Eu vou te jogar uma pergunta meio polêmica que não estava no script, mas como a gente, como a gente mora em um condomínio e a gente costuma ter bastante problema com esse tipo de coisas, então eu vou falar para você assim, que é uma dificuldade que tem no condomínio. Como lidar com essa questão dos animais em condomínio, de gente que tem gato e acha que a casa do outro é a caixinha de areia do gato, e não cuida dos bichos, deixa os bichos tudo solto, os bichos sobem em cima do carro dos outros, arranha, faz sujeira, uma questão, sobe na floreira, né? Eu sei muito bem desse problema. Então, cara, aí que tá. Como lidar com esse tipo de problema? Aí você tem que assim, quando existe um tipo de problema desse, você tem que saber analisar o que está acontecendo e saber educar, certo? E como é que você educa? Você pode multa, né? Porque não é questão de multa, você adverte, né? Você, assim, quando você adverte 3 vezes, cara, você advertiu uma, advertiu 2, 3, a multa é necessária, você entendeu? E a pessoa também tem que ter o bom senso. Eu conheço você, conheço outras pessoas dentro do condomínio que têm vários animais de estimação dentro de casa e eles não saem, entendeu? Essa questão de, porque é um animalzinho, cara, tudo bem, um animalzinho, sei, eu tenho um, lindo, maravilhoso, tenho um labrador, né? Conheço gente que tem vários gatos dentro da casa e os gatos não saem. Então é uma questão de educação. Então você tem que saber educar. Você tem que saber passar comunicados, falar, pessoal, cuidado, não deixe seus animais soltos, né? O condomínio tem que ter um cadastro desses animais, você entendeu? Tem que ter um cadastro, né? E identificação. Porque, por exemplo, vai um gato na sua casa, esse gato entrou lá, ele fez o que fez, você capturou esse gato, né? Você pegou esse gato lá, achou, opa, peguei. Se você tem identificação dele, você sabe de quem que é o dono. Então você pode ir lá e falar, olha, é o seu gato, olha, aconteceu isso, 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 por favor, você vai ter que repor os prejuízos, alguma coisa assim que acontecer. Você entendeu? Então, para isso, dentro do condomínio, tem que ter o quê? Um cadastro de animais. Ponto. Se você não tem um cadastro, como é que você vai... é um gato assim, assim, assado. Pô, beleza. Que gato é esse? Mas quando você fala em cadastro, você fala em identificar o animal ou um cadastro que você escreve e entrega lá na portaria? É assim, é por isso que eu falo do aplicativo, né? No aplicativo você abre uma telinha lá de cadastro. Então a pessoa vai colocar lá que ela tem, por exemplo, vou falar que eu tenho um labrador. Então eu tenho um labrador, a idade dele, o nome dele e tira uma foto dele. Ponto. Ah, tá. Você entendeu? Você tem a foto. Uhum. E aí, eu já vi o custo, e é bem barato, cara. Não chega, se for fazer para uma quantidade enorme, aí não dá 100, 200 reais. Você pega uma plaquinha, né? Uma plaquinha bem pequenininha, e você vai etiquetando e entregando para os moradores, ó. Seu animal tá aqui, ó, casa tal. Tá lá a etiquetinha, e aí o cara coloca lá na coleirinha do bichinho dele. Se não tiver, ele tem que colocar. A partir do momento que esse animal ele é encontrado em condomínio, você consegue localizar ele de maneira mais fácil, né? Uma outra opção que eu já vi que muitos condomínios que fazem e pedem para os moradores é chipar o animal, né? Colocar um chip. Porque quando é localizado, o cara vai lá com o revolvinho, pum, ele olha, o chip tá em identificação de que casa ele vai lá e entrega, ó, tá aqui e tá aqui sua advertência. Né? Essa questão é bem complicada, né? Mas é bem complicada porque eu já conversei com vários síndicos, né? Eu fui em vários condomínios e tem condomínios até que proíbem que fique com o animal solto dentro do condomínio. O animal só na guia, seja ele gato, cachorro, tem que estar na guia. Eu acho que é o correto. Porque assim, você se propôs a morar em um condomínio, então você tem que estar ciente de que um condomínio existem regras a serem cumpridas. Se você não quer seguir as regras que tem no seu condomínio, né? Então é muito triste, né? Quando
acontece das pessoas descontar a raiva no animal. Não, o O animal não tem não culpa. tem culpa, né? Então, Não. assim, tem que ter educação, tem que ter saber que não pode. Então, as pessoas têm que, é aquela coisa, quando você educa, né, e educa assim, você ter comunicados, avisando, alertando, né? Porque cai naquela questão lá, quando você fala, ah, mas eu não sabia, ah, onde está escrito isso? Sempre tem essas respostas, né? Ah, onde está escrito? Ah, eu não vi isso. Você entendeu? E quando, a partir do É. momento quando você entrega, olha, tá aqui, ó, funciona desse jeito, é assim, assim, assado, olha, seu direito é aqui, seu dever é isso aqui, isso aqui, isso aqui, a pessoa toma consciência. E aí, você tem que fazer ela assinar também que ela está recebendo aquele comunicado, né? Porque não É, adianta nada. informação é tudo. Informação é tudo. E a partir do momento que você informa, cara, diminui esse tipo de coisa, né? Sim. Bom, e como você já falou um pouquinho sobre a dificuldade, como lidar com Uhum. essa dificuldade, e assim, qual a sua ideia ou o que você faz como síndico profissional para unir mais os moradores de um condomínio e tornar um condomínio agradável para que as pessoas convivam em Então, harmonia entre todos? é, não, cara, muitas pessoas acham que um condomínio é um ambiente frio, né? Porque às vezes a pessoa é bom dia, boa tarde, boa noite, né? E para você quebrar esse paradigma de ambiente frio, você tem que criar eventos dentro do condomínio. É lógico que agora nós não estamos podendo fazer esse tipo de evento, né? Mas criar eventos, por exemplo, existem várias festas comemorativas durante o ano. Então você organizar essas festas, temos festa junina, temos carnaval para as crianças, temos Halloween, né? Que hoje em dia as crianças passam pedindo doces ou travessuras. Então você criar ambientes, né? Criar situações que unam a comunidade em si, não eventos desse tipo, festivais de gastronomia, você pode convidar food trucks para vir no condomínio, ou Feira. faz feira dentro do condomínio. É. A gente, Ah, é, mas. a gente mora num condomínio tão grande e a gente tem um grupo bem bacana que chama Desapegando no Villages. E o Isso, você pessoal, entendeu? eu acabei conhecendo gente que faz torta, gente que faz trufa. Então, É bem bacana isso. a ideia é assim, nós temos um salão de festa que ele pode ser usado, ele pode ser um multiuso. Então, o que ele pode ser multiuso? Ele pode fazer um desapego do Village dentro do salão de festa. Você vai lá, você expõe o que você tem para vender, né? Pô, se expôs, as pessoas vão lá, como, consumem, né? Você pode fazer Uhum. aulas, né? Por exemplo, hoje, aulas de zumba, artes marciais para as crianças, aula de música, Você que é de canto. triatleta, pode dar aula É? lá. Não, pode. Assim, cara, tem tudo isso que você pode oferecer, né? E você pode fazer parcerias com faculdades, cara. Então você pode, por exemplo, pegar uma faculdade, nós temos aqui na nossa cidade, temos uma faculdade muito grande. Né? Você pode ir lá e falar o seguinte, olha, o pessoal de educação física é louco para estágio, louco para ter horas de estágio. Falar o seguinte, olha, eu vou lá, eu assino a hora de estágio aqui do pessoal da sua faculdade e vocês vão lá fazer um evento, por exemplo, uma caminhada com os moradores, ou fazer um trabalho de medição de massa magra, ou fazer eventos esportivos dentro do condomínio. Tem o pessoal de gastronomia que pode ir lá fazer uma degustação de pratos, né? E o pessoal pode ir lá ver. Tem a área psicológica, que hoje é muito importante, então você pode pegar um curso de psicologia, trazer os alunos de psicologia aqui e fazer atendimento às pessoas que precisam, né? Então tem vertentes que você pode utilizar e é perto. E às vezes o custo é zero. Você entendeu? Basta você Uhum. ter a criatividade de fazer com que as pessoas se unam, né? E é para isso que você, nesse caso, você chama pessoas da comunidade para trabalhar junto com você, trazendo ideias, trazendo, olha, eu conheço um pessoal que faz uma musiquinha ao vivo, né? Tipo um MPB, uma coisa assim. Ou ela pode vir aqui tocar no salão de festas, né? E a gente pode fazer um almoço comunitário de todos os moradores, cada um traz seu prato para ouvir, você entendeu? São ações que você pode unir mais os moradores, né? E são coisas simples, né? No meu ponto de vista. E agora que a gente está em pandemia, você acha que também há possibilidade de fazer esse tipo de coisa? Não presencialmente, mas Não, alguma coisa mas do não, tipo. online dá para fazer. Hoje em dia a tecnologia ela está presente em tudo, né? Hoje a gente não vive sem um celular, né?
Então, você pode fazer, por exemplo, apoio psicológico pela pessoa pode usar tanto o Skype, o WhatsApp, pode usar o Zoom, pode usar o Google Meet, né? Então você faz a parceria com a faculdade e você, olha, quem está interessado, né, vai lá, se cadastra, a pessoa entra em contato, vai, principalmente no apoio psicológico. Eventos, tipo, por exemplo, quem está em casa, né? Ó, não é uma brincadeira, mas é sério. Quando você está em casa, né, você tem a tendência de você comer muito, né? Nem me fala. Eu acho que todo mundo, engordou nessa pandemia. Engordou na pandemia. É. Então você pode fazer, por exemplo, pegar fazer uma parceria com uma academia ou com uma faculdade de educação física e o cara transmitir aulas de ginástica em casa, né? Sim. Ou pegar um curso de gastronomia, que quem gosta de comer, dá uma aula de culinária, de reaproveitar alimentos, né? Então você pode fazer online. Hoje as empresas fazem muito isso, né? Você pode dar uma palestra, né, para os jovens, né? Somente no que tange a drogas, ao futuro, você entendeu? Você pode, cara, hoje nós temos uma gama de facilidades, graças à tecnologia, que você pode, mesmo em tempos de pandemia, você pode fazer atividades dentro do condomínio. Sim. Você pode até criar um canal no Instagram. Sim, no Instagram do condomínio, onde você pode fazer live, você chama um morador que entende de um assunto, coloca ele para falar. E assim exatamente isso. Quer ver um exemplo? Nós temos aqui no nosso condomínio, tem um rapaz que ele toca em filarmônicas. Você pode pegar um dia e falar, cara, faz um sarau pra gente. Uhum. A gente pega, arma tudo, o sistema para ele poder conectar, as pessoas conectar, você ouve um sarau dentro da sua casa. Quando você vai ter a oportunidade de ouvir um sarau de um cara que é super competente, que eu já vi, né, ele tocando, toca muito bem o piano. Qual a oportunidade de você assistir isso hoje em dia? Né? Você pode fazer isso, né? A tecnologia hoje está aí para ser usada. Sim. E tem que usar de uma maneira, né, saudável, responsável. Pessoal. Responsável, né? Tem muita gente aí que acha que a internet é terra sem lei, né? Terra de cara, ninguém. Eu falo assim, que cuidado. Eu trabalhei nas duas, eu trabalho com segurança, muito com segurança de informação. E o pessoal acha que a internet é uma terra sem lei. Não é. O que é sem lei, que é lá embaixo, que é a Deep Web, mesmo assim ela é rastreável. Sim, essa daí também tem como pegar. Tem como pegar. Então, assim, uma coisa que eu falo, não existe terra sem lei. Existe lei sim e existem rastros. Ninguém, de maneira alguma, pense que vai fazer uma coisa, aprontar aí, e acha que tem crime perfeito, porque não tem. Existem técnicas que você pode, por exemplo, se a pessoa, vou lá e formato meu celular, acabou. Não, existem técnicas hoje que o cara consegue reformatar, ele consegue buscar informações de até 10 formatações que você fez no celular. Sim. Entendeu? Existem técnicas de rastreio muito fáceis hoje. Então, aquele que pensa que é terra sem rumo, pode desistir. Demora um pouco, mas busca. Busca. A gente já está terminando, a gente já está batendo 1 hora aí de live. Então, claro. eu queria agradecer pela sua eu também queria agradecer muito. disposição. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, para os nossos amigos que estão aí assistindo a live. Né? Pessoal, vamos lá. O recado que eu deixo tenham paciência, tenham calma. Isso que está acontecendo aí no mundo vai passar. Nós vamos voltar ao nosso normal. As pessoas, vai ter um novo normal. Não, vamos voltar para a nossa vida normal. Você entendeu? Sim. Vamos voltar para a nossa vida normal. Então tenham calma, tenham principalmente empatia, coloque-se sempre no lugar do outro, né, antes de fazer qualquer coisa. Né? E eu tô aí, meu Instagram aí é Emerson Neves Triatleta, tá lá algumas dicas de saúde, de motivação, quem quiser seguir lá pode seguir. E agradecer a você aí pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. O canal aqui do Vida de Advogado está à disposição quando você quiser anunciar alguma coisa, se quiser fazer outra live, está aí à disposição. Tá bom? Nós vamos fazer uma live que eu quero fazer com você sobre os advogados e o esporte.
Tá, daí você me prepara antes De você me preparo. passa tudo direitinho pra eu fazer a lição de casa direitinho, porque Pode eu, deixar. eu conheço alguma coisa, mas não é lá a minha área, mas eu faço, não tem problema nenhum. Tá bom? O Wagner síndico aí manda, ó, show de graça, o morador. Não, Sempre ganha. Não, show, sempre, show de graça, o morador quer quer sempre sempre ganhar. ganhar. Guerra Guerra, das vendas no condomínio. não entendi. Mas Não tudo bem, entendi. Wagner. Tudo bem, Wagner. Obrigado aí pela... Wagner, você chegou no finalzinho da live, mas vamos torcer para que ela fique gravada aí no IGTV, tá bom? Eu vou fazer uma selfie aqui para gente, para deixar Claro. registrado, tá bom? No 3, 1, Vai lá. 2, 3. Aí, depois eu te mando, tá bom? Beleza, cara. Obrigado mesmo aí pela oportunidade, pessoal. Muito obrigado. Dizer que o síndico, ele não é ditador, não é nada. O síndico, quando ele trabalha com responsabilidade e transparência, ele é amigo da comunidade. Pode ficar É tranquilo que isso aí. ele trabalha em prol do condomínio. Certo? Maravilha. Um Muito grande obrigado. abraço, Um Emerson. abraço é meu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Mais uma live aí do Vida de Advogado. E só lembrando vocês que na segunda-feira nós teremos uma outra live com a doutora Ludmila, na qual a gente vai falar sobre o Dia do Consumidor, que é também no dia 15. Então, 15 de março, às 19h19, todo mundo convidado para assistir essa live. E também queria fazer o convite aqui para vocês para se inscreverem lá no meu canal do YouTube, o Vida de Advogado. É um canal onde eu faço vídeos diários com alguns temas específicos sobre direito e também mais contando o dia a dia de um advogado, que no caso sou eu. Então, só entrar lá no YouTube, digitar Vida de Advogado, vai aparecer essa gravatinha vermelha aqui da minha camiseta, e daí você se inscreve lá no canal para você conhecer um pouco do meu trabalho, tá bom? Um grande abraço, boa noite para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.